Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de evangelização. Hoje vou dar início a vocês aqui no canal uma série de vídeos sobre esse livro que inspirou o filme A Paixão de Cristo. Chama-se Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, de Ana Catarina Emmerich, uma grande santa da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Espero que vocês gostem, que vocês comentem bastante aqui embaixo do que vocês acharam, o que vocês estão gostando, o que mais chamou sua atenção nesses vídeos. Então já se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não se esqueça de acionar o sininho para que você não perca nenhuma notificação aqui do canal. Vamos então clamar o Espírito Santo sobre nós, para que nos dê entendimento do que a gente vai ler, do que a gente vai escutar, para que essas palavras, esses ensinamentos penetrem o mais profundo dos nossos corações. Que o Espírito Santo nos inspire a ser mais santos, como foi esta santa Ana Catarina Emmerich. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a vida dessa santa, para que vocês conheçam um pouco da história dela no início dessas séries de vídeos aqui do canal. Então, resumo da vida de Ana Catarina Emmerich. Ana Catarina Emmerich, filha de camponeses pobres, mas piedosos, nasceu na aldeia de Flank, perto de Gusfeld, na Westfália, no dia 8 de setembro de 1774, e foi batizada no mesmo dia. Desde a primeira infância, não cessou de receber do céu uma direção superior. Via frequentemente o anjo da guarda e brincava com o menino Jesus nos prados e no jardim. A Mãe de Deus, a Rainha do Céu, apresentava-se-lhe muitas vezes, e também os santos lhe eram bons e afetuosos amigos. Quando criança, falava com toda a simplicidade dessas visões e fatos íntimos, pensando que as outras crianças vissem e experimentassem o mesmo. Vendo, porém, que se admiravam das suas narrações, começou a guardar silêncio, pensando que era contra a modéstia falar dessas coisas. Ana Catarina tinha um gênio alegre e amável, andava, porém, sempre calada e recolhida. Os pais, julgando que fosse por teimosia, tratavam-na com bastante rigor. Ela conta mais tarde: meus pais muitas vezes me censuravam, mas nunca me elogiavam. Como, porém, eu ouvisse outros pais louvarem os filhos, julgava-me a pior criança do mundo. Era, contudo, de uma grande delicadeza de consciência. A menor transgressão afligia-a tanto que lhe perturbava a saúde. Quando fez a primeira confissão, sentia tanta contrição que chorou alto e foi preciso levá-la para fora do confessionário. Na primeira comunhão, cheia de ardente amor, ofereceu de novo, sem reserva, ao seu Deus e Senhor. No vedor da mocidade, dos 12 aos 15 anos, Catarina trabalhou como criada em uma casa de um parente camponês, pastoreando rebanhos. Depois voltou à casa paterna. Certa vez, trabalhando no campo, ouviu ao longe o toque lento e sonoro do sino do convento das Anunciadas, em Gurfeld. Contava então 16 anos apenas. Sentiu-se tão fortemente elevada com a voz daqueles sinos que lhe pareciam mensagens
do céu, convidando-a para a vida religiosa, e tão grande foi a comoção que caiu desmaiada e foi levada para casa, onde esteve por muito tempo adoentada. Para conseguir mais facilmente admissão num convento, foi durante 3 anos trabalhar em casa de uma costureira em Gurfield, economizando assim 20 thalers, cerca de 3.000 libras inglesas. Depois se mudou para a casa do piedoso organista Stong, esperando que, aprendendo a tocar órgão, se lhe facilitasse a entrada para um convento. Mas a pobreza da família de Song inspirou-lhe tanta compaixão que, renunciando a tocar órgão, trabalhava na casa como criada, dando até as suas economias para aliviar a miséria do lar. Deus deve ajudar agora, disse depois a mãe. Dei-lhe tudo, ele saberá socorrer-nos a todos. O bom Deus não deixou de ajudá-la, ainda que Ana Catarina, só com 29 anos, visse realizando seu desejo de entrar para um convento. 4 anos antes, recebeu a bondade de Deus uma graça especial. Estava de joelho na igreja dos padres jesuítas de Gurfield, meditando e rezando diante de um crucifixo. Então, vi, conta ela mesma, no tabernáculo, onde se guardava o Santíssimo Sacramento, o meu esposo celeste em forma de um jovem resplandecente. Na mão esquerda trazia uma grinalda de flores, na direita uma coroa de espinho. Apresentou-a em ambas para ela escolher. Tomei a coroa de espinho. Ele a pôs na minha cabeça e eu apertei com ambas mãos. Depois desapareceu e voltei a mim, sentindo uma dor veemente em torno da cabeça. No dia seguinte, a minha testa e as fontes, até a face, estava muito inchada e sofria horrivelmente. Essas dores e a inflamação voltavam muitas vezes. Não notei sangue em volta da cabeça, até que as minhas companheiras me induzissem a vestir outra touca, porque a minha já estava cheia de manchas vermelhas ferrugentas. Como Ana Catalina não tinha mais dote, ficaram-lhe fechadas as portas do convento, segundo o pensamento dos homens, mas Deus ajudou-a como esperava. Clara Stong, a filha do organista, sendo também organista perfeita, foi de boa vontade recebida no convento dos organistas em Duoming. Stong, porém, declarou então que deixava entrar a filha somente sob a condição de que admitisse também Ana Catarina. Em consequência disso, entraram as duas jovens para o convento em 18 de setembro de 1802. O tempo do noviciado foi para Ana Catarina uma verdadeira escola da cruz, porque ninguém lhe compreendia o estado da alma. Sofria, porém, tudo com paciência e amor, observando conscientemente a regra da ordem. No dia 13 de novembro de 1803, um ano depois de começar o noviciado, fez os votos solenes. Tornou-se a esposa de Jesus. O esposo divino cumulou-a de novas abundantes graças. Apesar de todas as dores e sofrimento, disse ela, nunca estive tão rica no coração. Minha alma transbordava de felicidade. Eu vivia em paz com Deus e com todas as criaturas. Quando trabalhava no jardim, vinham as ovelhinhas pousar sobre minha... Vinha as avezinhas pousar sobre minha cabeça e meus ombros, e cantávamos juntas os louvores de Deus. Via sempre o meu anjo da guarda ao meu lado, e ainda que o mau espírito me assustasse e agredisse, não me podia fazer mal. O meu desejo do Santíssimo Sacramento era tão irresistível que muitas vezes deixava de noite a minha cela para ir rezar na igreja, quando estava aberta. Se não ficava ajoelhada diante da porta, perto do muro. Mesmo no inverno, eu prostrava no chão com os braços estendidos em êxtase. Assim me encontrava o capelão do convento, Abbé Lambert, sacerdote francês exilado na pátria por não prestar juramento exigido pela Constituição ateia.
que tinha caridade de vir mais cedo para dar-me a Sagrada Comunhão. Mas logo que se aproximava para abrir a igreja, eu voltava a mim, indo depressa à mesa da comunhão, onde achava o meu Deus e Senhor. Com tantos conventos no princípio do século XIX, também o convento de Argenberg foi fechado a 3 de dezembro de 1811. As piedosas freiras foram obrigadas a abandonar uma após outra o querido mosteiro. Ana Catarina, doente e pobre, ficou até a primavera seguinte, quando se mudou para uma pequena casa em Durmin, no outono do mesmo ano, 1812. Lhe apareceu de novo o Divino Salvador como um jovem resplandecente e entregou-lhe o crucifixo, que ela apertou com fervor ao encontro do coração. Deste crucifixo que ela apertou com fervor no encontro do coração, ficou gravado no peito um sinal da cruz, do tamanho de cerca de 3 polegadas, o qual sangrava muito. A princípio, todas as quartas-feiras, depois das sextas-feiras, mais tarde, menos frequente. A estigmatização deu-lhe poucos dias depois do dia 29 de dezembro. Nesse dia, às 3 horas da tarde, estava deitada com os braços estendidos em êxtase, meditando a sagrada paixão de Jesus. Viu então numa luz brilhante o Salvador crucificado e sentiu veemente o desejo de sofrer com ele. Satisfez-lhe esse desejo, pois saíram logo das suas mãos, dos pés e do lado do Senhor raios luzidos cor de sangue, que penetraram nas mãos, nos pés e no lado da serva de Deus, surgindo longas gotas de sangue nos lugares das chagas. Abbe Lambert, o confessor da vidente, Padre Limberg, viram sangrar 2 dias depois, mas, como sabe propósito, fingiram não dar importância ao fato, na presença da serva de Deus. Ela mesma procurava esconder os sinais das chagas, e que lhe era fácil, porque desde o dia 2 de novembro de 1812 estava de cama adoentada. Desde então não pôde mais tomar alimento, a não ser água misturada com um pouco de vinho. Mais tarde, só água, ou raras vezes suco de uma cereja ou ameixa. Assim vivia só da Sagrada Comunhão. Esse estado e a estigmatização tornaram-se públicos na cidade em março de 1813. O vigário de Durmin, Padre Hensen, encarregou 2 médicos, como também o confessor, de fazer um exame das chagas que frequentemente sangravam. Os autos foram mandados à autoridade diocesana de Münster, a qual enviou o reverendo Padre Clemente Augusto, mais tarde arcebispo da colônia. O conselheiro medicinal Dr. von Edurmen para fazer outra investigação que durou 3 meses. O resultado foi a confirmação, na verdade, das chagas, da virtude e também o reconhecimento do caráter sobrenatural no estado da jovem religiosa. Também as autoridades seculares, querendo examinar e desmascarar a embusteira, mandou em 1819 uma comissão de médicos e naturalistas isolarem-na, por isso em outra casa rigorosamente observada, no dia de 7 a 29 de agosto, o que lhe causou muita humilhação e sofrimento também resultou desses exames que lhe foram favoráveis. No ano anterior, viera visitá-la pela primeira vez o poeta Clemente Brentano, recomendado pelo Deon Overg. A 17 de setembro, ele a viu pela primeira vez. Ela, porém, já o tinha visto muito antes, nas visões, e recebido ordem do céu para comunicar-lhe tudo. O peregrino, como a chamava, ficou até janeiro de 1819, mas voltou de novo para ficar com ela, no mês de maio. Foi para Catarina um amigo fiel até a morte, mas vê-la sofrer também às vezes com seu gênio veemente. Reconheceu a tarefa que lhe fora dada por Deus de escrever as visões dessa mártir privilegiada e dedicou-se
a isso com cuidado consciencioso. O peregrino escrevia durante as narrações em tiras de papel aos pontos principais, que imediatamente depois copiava, completando de memórias. A cópia, a limpo, lia a serva de Deus, corrigindo, acrescentando, riscando sob a direção de Catarina, não deixando nada que não tivesse recebido a confirmação expressa da fiel interpretação. Pôde-se imaginar a grande felicidade que a prática diária através de alguns anos trouxe ao peregrino. Para esse trabalho, dada por extraordinária inteligência e perseverança, como também o fato de ver nesse serviço uma obra santa para a qual costumava preparar-se com oração e exercícios piedosos. Assim podemos confirmar que não lhe tenha faltado os esforços e auxílio de Deus. O escrúpulo e a consciência com que procedia nesse trabalho nunca lhe permitiram durante tantos anos respostas, algumas aos que atribuíam grande parte das visões e imaginações do poeta. O que equivale é dizer que o homem seria um homem sério que era, na tarde de vida, se teria dado a esse incrível trabalho. Ela falava geralmente baixo, alemão no êxtase, também o idioma mais puro. A sua narração era, ora, de grande singeleza, ora cheia de elevação e entusiasmo. Tudo que ouviu, o que nas dadas condições, só raras vezes e apenas poucas palavras podia anotar, escrevia o mais intensamente em casa. Imediatamente depois, o doador de todos os bens deu-lhe à memória a aplicação e elevação da alma acima dos sofrimentos, que tornaram possíveis na obra como está. Ana Catarina viu no êxtase toda a vida da paixão do Divino Salvador e a sua Santíssima Mãe. Viu os trabalhos dos apóstolos e as pregações da Santa Igreja. Muitos fatos do Velho Testamento, como também eventos futuros. Tocando em relíquia, geralmente via a vida, das obras e os sofrimentos dos respectivos santos. Com certeza reconhecia e determinava a relíquia dos santos, distinguindo geralmente facilmente objetos sagrados ou profanados. Adversários da serva de Deus querem negar-lhe o caráter sobrenatural das informações recolhidas durante o êxtase, alegando que Ana Catarina tivesse maior parte do conhecimento dos livros que antes seria lido. Mas isso não está em conformidade com o que o peregrino escreveu em 8 de maio de 1819. Ela me disse que nunca fora capaz de aproveitar coisas de livro e que sempre pensava, ora, tal livro não há de fazer pecar. Também não pôde guardar na memória coisas da Escritura Sagrada, mas tem da vida do Senhor a graça de tal intuição que a conhecia a certeza, e disso tem às vezes me fazer tremer. Por manter um tanto familiar e simples como uma criatura de Deus, tão maravilhosa e privilegiada, como talvez não haja criatura de Deus tão maravilhosa e privilegiada, como talvez não haja outra. Em outra ocasião, ela disse ao peregrino: nunca tive lembranças vivas da história do Antigo Testamento ou dos Evangelhos, pois vi tudo com meus próprios olhos durante a minha vida inteira. O mesmo vejo cada ano de ano e nas mesmas circunstâncias, ainda que às vezes em outras cenas. Umas vezes estive naqueles lugares, no meio dos espectadores, assistindo os acontecimentos, acompanhando-os e mudando de lugar, mas não estive sempre no mesmo lugar, pois às vezes fui levada para cima da cena, olhando deste modo para baixo. Outras coisas, principalmente os mistérios, vi-os mais com a vista interior da alma. Outras em figuras separadas de cena. Em todos os casos que se apresentavam, tudo
transparente, de modo que nenhum corpo cobria o outro, nem havia confusões. Com todas essas grandes graças, Ana Catarina permanecia humilde, simples e singela como uma criança. Mostrava sempre obediente aos pais e às superiores religiosas, como também ao confessor e diretor espiritual. Se lhe mandavam tomar remédio, consentia apesar de prever-lhe o mau efeito, mas em êxtase obedecia imediatamente à chamada do confessor. Era a dolorosa paixão do Nosso Senhor, que tinha uma devoção especial. Rezava por isso muitas vezes, enquanto lhe era possível, e via a via sacra erigida ao longo do caminho, que de quase 2 léguas ao redor do Corfes. Nos domingos fazia essa devoção em companhia de algumas jovens piedosas, nos dias úteis, e fazia muitas vezes à noite. Clara Stong, sua amiga, conta. Muitas vezes ela se levantava de noite, saindo furtivamente de casa, e rezava descalça via sacra. Se a porta da cidade estava fechada, pulava os altos muros para poder ir à via sacra. Às vezes caía dos muros abaixo, mas nunca se machucava. Além de muito padecimento que sofria, com paciência e perseverança, exercitava-se constantemente nas mortificações voluntárias. Já na infância, costumava privar-se de parte do sono e de comida. Muitas horas da noite passava velando e rezando. Comia e bebia o que os outros recusavam, levando as comidas melhores aos doentes e aos pobres, dos quais tinha mais compaixão. O amor ao próximo impelia a pedir a Deus que por favor lhe desse a sofrer as doenças e dores dos outros, ou que a deixasse cumprir o castigo merecido pelos pecadores. Já o fizera na infância e fazia depois de um modo muito mais intenso. A tarefa principal da sua vida, escreve Clemente Bretano, era sofrer pela Igreja, ou por alguns membros da mesma, cuja necessidade lhe era dada a conhecer em espírito, ou que lhe impedia a intenção. Ana Catarina aceitava de boa vontade tais sofrimentos e trabalhos. Muitas vezes, porém, se tornavam tão grandes e pesados que parecia prestes a morrer. Quando um dia, quase sucumbindo ao peso das dores, pediu ao Senhor que não deixasse sofrer mais do que podia suportar. Apareceu-lhe o esposo celeste e disse: coloquei-te no meu peito nupcial das dores, com as graças do sofrimento, adornada com o tesouro da reconciliação e com as joias das boas ações. Deves sofrer, não te abandono, estás amarrada à videira, não perecerás. Também as almas do purgatório se lhe dirigiam muitas vezes pedindo-lhe socorro, e ela provava de boa vontade sua compaixão ativa. Fiz um contrato com meu doce esposo do céu, conta ela, que cada gota de sangue, cada pulsar do coração, toda a minha vida e todos os meus atos deve ser sempre clamar: almas queridas do purgatório, saúdo-vos pelo doce coração de Jesus. E isso faz bem a essas infelizes e alivia-as, pois são tão pacientes. Depois de muitos indivisíveis sofrimentos, chegou o dia da sua morte, a 9 de fevereiro de 1824. A 15 de janeiro deste ano, dissera a serva de Deus: na festa de Natal, o menino Jesus me trouxe muito sofrimento. Hoje me deu ainda maior, dizendo: tu me pertence, és minha esposa, sofre como eu sofri. Não pergunte, porque é para a vida e para a morte. Ela faz com febre as dores reumáticas e confusões, escreve o peregrino, mas sempre em atividade espiritual em prol da Santa Igreja e dos moribundos. O confessor pensou ao pouco que ela terminará, porque disse no êxtase com grande serenidade:
Não posso aceitar outro trabalho, já estou próximo do fim. Ela pronunciou com voz de moribunda só o nome de Jesus. A 27 de janeiro, recebeu a extrema unção, aumentando-lhe as dores, mas repetia de vez em quando: ai, meu Jesus, 1000 vezes vos agradeço toda a minha vida. Não a minha vontade, mas a vontade seja feita. Na véspera da morte rezou: Jesus, para vós morro. Senhor, dou-vos graças. Não ouço, nem exagero mais. Quiseram mudar-lhe a posição para aliviá-la, mas Ana Catalina disse: estou deitada na cruz. Deixe-me. Em pouco acabarei. Recebeu mais de uma vez a Sagrada Comunhão. A 9 de fevereiro, suspirando pelo Divino Esposo, rezou diversas vezes: ó Senhor, socorre-me, vinde, meu Jesus. O confessor insistiu, a moribunda, dando-lhe muitas vezes o crucifixo para beijar e rezando preces pelos moribundos. Ela ainda lhe disse: agora estou tão sossegada, tenho tanta confiança como se nunca tivesse cometido pecado. Deram juntamente 8 horas da noite, quando exclamou 3 vezes gemendo: ó Senhor, socorrei-me, vinde, ó meu Senhor. E a alma pura voou-lhe ao encontro do esposo celeste, para permanecer, como esperamos, confiadamente, eternamente unida com ele, na infinita felicidade do céu. Com grande concorrência do povo, foi sepultado o corpo da serva de Deus no cemitério de Douamin, onde jaz ainda. Na noite de 21 a 22 de março de 1824, foram abertos sepulcros e o caixão, em presença do prefeito da cidade e do delegado da polícia. Viu-se que a decomposição ainda não tinha começado. Uma segunda abertura do sepulcro foi feita no dia 6 de outubro de 1858, pela autoridade eclesiástica. Ana Catarina achou muito venerados na Alemanha e longe além das fronteiras, que se alegraram pela abertura do processo chamado de informação, feito pelas autoridades diocesanas de Münster, no ano de 1892. Encerrou esse processo no ano de 1899, sendo os documentos enviados à Santa Sé em Roma para pedir a beatificação da piedosa sofredora. No dia 3 de outubro de 2004, o Papa João Paulo II celebrou em Roma a cerimônia de beatificação de Ana Catarina Emek. Então, pessoal, aqui a gente encerra esse primeiro vídeo da vida de Ana Catarina Emek. Nos próximos vídeos daremos continuidade tudo o que o nosso Senhor Deus e Nossa Senhora Maria Santíssima mostrou então em visões a Ana Catarina Emek. Essa santa, como ela mesma relatou, ela não conhecia a palavra de Deus, não teve acesso a livros falando da vida dos santos, do Nosso Senhor, de Nossa Senhora. Ela conheceu o Velho Testamento e o Novo Testamento através das visões que Nosso Senhor dava. Ela era levada em espírito nesses lugares onde aconteceu tudo, do Velho Testamento ao Novo Testamento. Ela mesma relatou que, ora, ela estava dentro da cena, vendo tudo o que estava acontecendo, ora, ela estava acima, em algum lugar alto, vendo de cima todas as cenas que aconteceram no Velho e no Novo Testamento. Então, gente, esse livro aqui que eu vou estar relatando para vocês em vídeos aqui no canal vai trazer tudo para vocês, esses acontecimentos, que é uma obra-prima. Esse livro ao qual o autor que fez
Cristo, né, na Paixão de Cristo, no filme, leu. Mel Gibson leu para fazer o filme em cima deste livro. É um livro que realmente mexe muito com a alma da gente, com nossos corações. É um livro que traz coisas que a gente nem imaginava que aconteceram realmente no Velho e no Novo Testamento. A vida e a paixão de Cristo, inteirinho, tudo, passo a passo, coisas que não tem relatos em lugares nenhum. O Senhor Deus mostrou a Ana Catalina cenas que não foram possíveis publicar tudo na palavra de Deus. Nosso Senhor mostra Ana Catarina Emek. Então, gente, já aciona o sininho para que você não perca os próximos vídeos. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.